Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao meu canal e hoje nós teremos mais um tutorial incrível para você. Dessa vez utilizando o fio Glow da Fisher Fios, esse fio com lurex, olha só. É um fio de poliéster nobre com lurex, ele é super macio, gente, muito gostoso de trabalhar. E nós vamos utilizar um rolinho para fazer essa crossbody aqui, né, uma mini bag com esse fio, tá? Olha só o tanto que a bolsa fica bem estruturada. Eu vou passar todas as técnicas aqui pra você nesse vídeo, pra você fazer essa peça bem estruturadinha e bem espaçosa, tá? É uma mini bag, mas é uma mini bag que cabe muita coisa aqui dentro. Então, fica comigo até o final desse vídeo pra você aprender todo o tutorial dessa peça. Antes de iniciarmos, já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo aqui, você será avisado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu trago para você aqui no YouTube. Já deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais like você deixar, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo gratuito para aprender a fazer e vender bolsas de crochê e outras peças também em crochê para vocês estarem aprendendo gratuitamente aqui no meu canal. Para essa peça, nós vamos precisar, então, de um pacotinho do fio Glow. Essa peça aqui que já está pronta, nesse pink lindo, eu utilizei a cor turmalina rosa, tá? E no vídeo com vocês, eu vou estar utilizando o âmbar, que é esse mostarda, né? Com o lurex dourado, que vai deixar essa peça, gente, muito nobre e elegante. É uma peça que você vai poder utilizar tanto no dia a dia quanto à noite. Porque o fio, mesmo com brilho, no dia a dia esse brilho não vai destacar muito, mas à noite, quando a luz reflete diretamente sobre ele, ele tem mais essa intensidade do brilho, tá? Então, é uma peça que pode ser utilizada tranquilamente, tanto no dia quanto na noite. Então, nós vamos precisar do fio Glow, agulha de crochê. Aqui você pode estar utilizando ou a número 5 ou a 4,5, vai depender muito aí da tensão do seu ponto. Se o seu ponto é mais apertado, usa a número 5, tá? Porque aí não vai ficar muito difícil de você trabalhar, vai ser uma agulha que vai deslizar bem ali, que vai fechar o ponto certinho. Se o seu ponto é mais frouxo, usa a 4,5, porque vai deixar o seu ponto mais justinho e não vai ficar buraco na sua peça. Então, você vai observar aí a tensão do seu ponto para você conseguir um resultado muito legal com o seu crochê, tá? Vamos precisar de um botão imantado de 18 milímetros, tá? Esse botão que ele é maiorzinho, porque ele vai dar mais segurança no fechamento da nossa peça. Duas meia argolas e 2 mosquetões, tá? Aqui fica da sua preferência, se você não quer utilizar a meia argola com mosquetão, você pode já colocar direto um mosquetão articulado, tá? Eu gosto aqui nessa peça de utilizar assim, eu aplico aqui o mosquetão direto, eu aplico aqui a meia argola direto na peça, vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, e depois faço uma alça aqui no mosquetão, porque eu acho que fica mais elegante fazer a alça aqui diretamente no crochê, além de dar várias possibilidades de poder trocar de alça com mais facilidade, tá? Ou você pode também colocar a meia argola ali para ter essa facilidade da troca de alça e fazer o crochê aqui na argola articulada, tá? Eu vou usar esse daqui de coraçãozinho porque eu achei ele super fofinho. Mas aí vai dar a sua escolha do que você tem em casa e do que você tiver acesso para comprar, tá bom? E de ferramentas, nós vamos precisar também de tesoura e agulha de tapeceiro pra gente fazer os arremates e um isqueiro, tá? Pra gente arrematar ali, queimar a pontinha do fio. E aí, se você já tiver também a marca da sua empresa, a etiquetinha, tá? Vou ensinar pra vocês como que eu coloco essa etiqueta aqui, utilizando o próprio fio que eu fiz aqui a peça, deixando bem mais harmoniosa. Então, agora, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos, então, dar início aqui à nossa peça. Nós vamos começar deixando uma pontinha de fio, para que a gente possa fazer um acabamento com pontos baixíssimos na base da nossa peça depois. Isso vai ajudar a não ficar nenhum furinho no meio da nossa base e a deixar a nossa peça mais estruturada para a subida da nossa bolsa. Então, aqui, ó, eu vou girar o fio no meu dedo, fazendo um ezinho, tá vendo? Dentro desse ezinho, eu vou passar a minha agulha, segura ele aqui, ó,
e fecho a primeira laçada. Eu não vou fechar aqui como se fosse um nozinho, porque eu vou considerar esse primeiro ponto aqui, esse primeiro nozinho, como a primeira correntinha. Agora, eu vou girar o meu dedo aqui, ó, no fio, passo meu fio aqui no meu dedo mindinho, trago ele aqui por baixo das minhas mãos e volto ele por cima do meu indicador. Dessa forma, vai facilitar para que eu possa vir puxando o fio ali que tá vindo do rolo, tá? Então, aqui, o primeiro nozinho conta como uma correntinha, nós vamos precisar de 12, vamos fazer mais 11. Então, laço aqui, ó, a minha agulha sempre de baixo pra cima. De baixo pra cima, o ganchinho da minha agulha aqui, ó, sempre virado pro meu fio, porque dessa forma vai ajudar a ganchar ali e trazer pra fechar o meu ponto. Trago a ponta da agulha aqui por dentro dessa laçada que sempre vai ficar aqui na minha agulha. Dessa forma, temos a correntinha. Então, novamente, de baixo pra cima, fecho a correntinha. Então, já temos 1, 2, 3. Vou fazer as 12 e volto aqui pra gente dar continuidade na nossa peça. Feitas aqui as 12 correntinhas, agora nós vamos voltar trabalhando pontos baixos. Então, aqui, ó, essa foi a última correntinha. Vou voltar a minha agulha no mesmo espaço dessa última correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui juntos, nós temos uma correntinha e um ponto baixo. Essa correntinha que depois vai simular pra gente um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, ó, 1, 2, pra fazer o ponto baixo também bem simples, ó. Passo a minha agulha aqui na alcinha da correntinha, bem no meio, tá vendo? A correntinha tem um formato de Vzinho. Venho no meio, laço sempre de baixo pra cima, tá vendo? Minha agulha vem por baixo, sai aqui em cima. Trago a minha laçada aqui pra frente. Estico aqui a agulha, ó, pra ela ficar as duas alcinhas na mesma altura. Laço novamente de baixo pra cima. Trago a minha agulha por dentro das duas laçadas que estavam ali. Então, fechei o ponto baixo. Dessa forma, você vai repetir até chegar ali na outra ponta. Cheguei aqui na outra ponta, é aquele primeiro nozinho, lembra? Aquele nozinho que nós vamos considerar ele como uma correntinha. Nós vamos abrir aqui, ó, é só puxar essa pontinha, não precisa abrir demais, não, tá? Você abre um pouquinho e aqui dentro desse espaço, você vai fazer 3 pontos baixos juntos. 2. 3. Fez os 3 pontos baixos, nós vamos puxar de volta essa pontinha aqui do fio pra fechar tudo aqui esse fio, tá? Agora, ajusto, deixa eu fechar aqui novamente, ajusto esses 3 pontos baixos aqui, pra eles formarem aqui essa voltinha, tá vendo? Que é o que vai dar o formato oval na nossa base. Agora, eu vou voltar aqui, fazendo pontos baixos na outra alcinha aqui, ó, nas outras alcinhas da correntinha. Então, sempre espelhado. Aqui onde tá o primeiro ponto baixo, volto nesse espaço, pegando as duas alcinhas ali do outro lado e fecho o outro ponto baixo. Tá vendo? Sempre um ponto espelhado com o outro. Até chegar lá no início novamente. Chegamos aqui no início, nós temos a última correntinha junto com o primeiro ponto baixo. Ela fica um pouquinho repuxada aqui, mas é normal, tá? Agora, nós vamos pegar essa alcinha aqui do ladinho dessa correntinha, tá vendo? Ó, só essa alcinha aqui e vamos fazer um terceiro ponto baixo junto aqui, pra ficar da mesma forma que o outro lado. 3 pontos em cada ponta. Dessa forma, nós vamos seguindo, fazendo o crochê, e aí vai dar o formato oval que a gente deseja da nossa peça. Agora, nós vamos seguir para a próxima carreira.
Para essa carreira, nós vamos primeiro simular uma alcinha aqui para fazer o fechamento da carreira. Percebe que essa correntinha, que vai ser um ponto baixo, ela não tem essa alcinha que os outros pontos têm? Para isso, nós vamos fazer um fechamento aqui, simulando uma alcinha. Então, eu venho aqui na alcinha do primeiro ponto baixo, passo a minha agulha de trás para frente, pego essa alcinha aqui do ponto e puxo, levando essa alcinha lá para trás. Pronto, fiz aqui. Ó, vou só ajustar o tamanho. Pode diminuir aqui um pouquinho, aqui atrás, ó, para não ficar muito grande, tá? Então, agora eu tenho a carreira fechada, finalizada e uma alcinha aqui para essa primeira correntinha. Agora, nós vamos nessa correntinha aqui. Se é a primeira vez que você tá fazendo crochê, se é a primeira vez que você tá trabalhando uma base oval, vai ser um pouquinho mais complicado, mas não desiste, fica aqui comigo, treina bastante que você vai conseguir. Você vai segurar aqui para esse fechamento não se soltar. E com as mãos aqui, ó, com os seus dedos, você vai abrir um pouco essa correntinha, para facilitar você passar a agulha aqui, tá? A correntinha, ela tem esse formato de Vzinho, da mesma forma que a parte de baixo do ponto baixo, tá vendo? Então, você vai abrir e vai passar a sua agulha no meio desse Vzinho. E aqui atrás, você vai sair no meio das duas alcinhas, tá vendo? Todos os pontos têm essas duas alcinhas aqui atrás. Então, seu ponto centrado sempre vai ser saindo aqui atrás nessas duas alcinhas. Laço o meu fio que tá vindo ali do rolo, trago ele aqui pra frente e antes de fechar o primeiro ponto, nós vamos prender aqui a alcinha do fechamento da carreira. Fecho o primeiro ponto. Nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar aumentos nas duas pontas aqui da base oval, tá? Então, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos novamente, que são aumentos, né? Então, são 2 pontos juntos. Aqui nós estamos trabalhando ponto baixo centrado, então, serão 2 pontos baixos centrados juntos no mesmo espaço. Agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, até chegar aqui nos 3 pontos novamente, tá? Se você sentir que tá perdida, na onde começa e termina os aumentos, você vai utilizar marcadores de ponto. E aí, você vai colocar os marcadores de ponto sempre no primeiro ponto, no último ponto, que aqui no caso é esse ponto aqui. Então, eu sei que quando eu chegar aqui nesse ponto, eu vou trabalhar um aumento. Aqui na outra ponta, da mesma forma. No primeiro ponto e no último ponto. Então, eu sei que quando eu chegar aqui nessa sequência onde está os marcadores, eu vou começar a trabalhar aumentos. Então, para você não se perder, você pode ir colocando os marcadores de ponto. Se você já faz crochê, você já tem uma experiência, já sabe identificar onde começa e termina os aumentos, você não precisa trabalhar aí com os marcadores, tá? Então, aqui nós vamos seguir com um ponto baixo centrado para cada ponto da base, observando sempre aqui atrás se tá saindo no lugar certinho, que é o meio do ponto, tá? Para ser ponto centrado, tem que entrar aqui na frente no meio do ponto, sair aqui atrás no meio do ponto, tá? Já vai observando os seus pontos, se estão certinhos, se o fio não tá muito enrolado, se os seus pontos estão ficando do mesmo tamanho. Lari, como que eu faço para os meus pontos seguirem o mesmo padrão de tamanho? Eu sempre dou a dica de você, ao laçar o fio aqui e trazê-lo aqui para cima, você deixar a sua agulha retinha dessa forma, o fio que já está na agulha mais o fio que você acabou de buscar ali, vão encontrar a mesma altura sempre, e aí seus pontos vão ter
o mesmo padrão de tamanho. Mas é importante você estar sempre observando também. Às vezes acontece de ficar um mais frouxo, um menorzinho. Então, isso é na observação e na prática. Quanto mais você fizer, mais você for observando o seu trabalho, vai comparando o seu trabalho consigo mesma. Dessa forma que você vai encontrar, chegar ali na tensão certa do seu ponto, tá? Chegamos novamente aqui no marcador. Vou retirar o primeiro, venho aqui no primeiro ponto desse triozinho e vou fazer 2 pontos juntos. 1, 2. E aí, novamente, volto meu marcador pro primeiro ponto. Venho no segundo, novamente, vou fazer o ponto centrado. Observando aqui, ó, tá vendo? Aqui saiu no lado errado, não saiu aqui no meio do ponto. Observa bem pra sair no meiozinho do ponto certinho. Ó, agora tá certinho, saiu no meio do ponto. Vou fazer os 2 pontos juntos. Retiro o meu segundo marcador. Venho aqui no próximo ponto, trabalho os 2 pontos juntos. E volto meu marcador para o último ponto. E aí, vou seguir fazendo ponto baixo centrado novamente, sem aumento, somente um ponto para cada pontinho da base, até chegar lá no último ponto, que é onde está o meu marcador. Neste momento aqui, você não precisa se preocupar se sua base tá dobrando assim, ó, se ela tá entortando, porque você tá manuseando sua peça. Então, enquanto você estiver manuseando essa base aqui, ela vai ficar entortando e dobrando mesmo, isso é comum, tá? Vai só observando a tensão do seu ponto, que no final não vai ter erro, a sua peça vai estar bem retinha e estruturada. Chegamos aqui no último marcador, novamente, um aumento, que é nesse último pontinho aqui da carreira. Boto meu marcador aqui, ó, pro primeiro ponto desse aumento, que nesse caso aqui, o primeiro ponto do aumento é onde tá indicando que começa a sequência de aumentos aqui. Retiro o outro marcador, vamos fazer o mesmo fechamento, ó, vou puxar o meu ponto aqui um pouquinho pro lado, pra não ficar torto, pego o meu fio, levo lá pra trás, o mesmo fechamento da carreira anterior, nós vamos trabalhar somente esse fechamento aqui nessa peça, tá? Agora, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento, para os 3 pontos aqui da minha base oval, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto, vou fazer o ponto centrado, observando sempre para minha agulha sair no lugar certinho. Se tiver dificuldade, vem com as mãos mesmo, vai abrindo o ponto, vai ajustando, que aí vai dar certo a sua agulha sair no lugar certinho, tá? Laço o meu fio ali, pego a alcinha do fechamento da carreira, já prendo aqui, vou puxar bem firme e fecho o primeiro ponto. Primeiro ponto é sozinho. O segundo ponto é aumento. Vou voltar o meu marcador aqui para esse primeiro ponto. Aqui, novamente, eu tenho um aumento. Primeiro ponto sozinho, segundo ponto, um aumento. Vou deixar esse marcador aqui inicial ali naquele último ponto, porque ele vai me ajudar
a saber aonde finaliza os meus aumentos, tá? Conforme você vai pegando a prática, que nem eu falei, você nem vai precisar mais utilizar os marcadores. Novamente, vamos seguir fazendo os pontos baixos. Chegou aqui, ó, tem um ponto ainda antes do marcador. Chegou no marcador novamente, vou voltar à sequência. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. Volta o marcador pro primeiro ponto. Novamente, um ponto sozinho, seguido de um aumento. Para finalizar aqui essa sequência, o último ponto sozinho, seguido de um aumento. Ó, aqui a sua base já vai começando a tomar forma, tá vendo? Que ela já vai começando a ficar mais retinha, mesmo você manuseando aqui. Novamente, voltamos à sequência de um ponto baixo sozinho para cada ponto da base, ponto baixo centrado, né? Chegou aqui no último marcador. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. Então, finalizamos mais uma carreira. Agora, nós vamos para a nossa última carreira de aumento aqui da nossa base. Então, novamente, vou fazer o fechamento da carreira. E aí, essa última carreira aqui eu vou acelerar porque é repetição, tá? A diferença é que você vai seguir a sequência de um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. Então, só observar na carreira anterior. Aonde tem um ponto sozinho, você vai fazer um aumento. Aonde tem 2 pontos juntos, que é o aumento da carreira anterior, você vai fazer 2 pontos sozinhos. Então, aqui fica essa sequência. Ó, prende aqui a alcinha do fechamento da carreira. Fica a sequência de um aumento. Seguido de 2 pontos sozinhos. 1 e 2. E você vai repetir essa sequência aqui, vai fazer os pontos sozinhos e chegou aqui no marcador, repete a sequência de novo. Um aumento seguido de 2 pontos sozinhos, até finalizar a carreira. Não tem segredo, é só repetição. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito repetitivo. Finalizando aqui a carreira, é a nossa última carreira de aumentos, nossa última carreira aqui da base. Então, nossa base já tá preparada no tamanho que a gente precisa para subir a nossa peça. Antes de subir, nós vamos fazer o acabamento aqui em pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos pegar esse fiozinho que deixamos de reserva. Vamos passar a nossa agulha aqui, ó, bem no aumento do meio. Então, nós temos 1, 2, 3 aumentos. No pezinho aqui do aumento do meio, passa a sua agulha. Vai estar um pouquinho fechadinho, mas é só passar a agulha aí com calma que dá certo, tá? Laça o fio ali atrás, traz ele aqui pra frente, dá uma puxadinha e volta com a sua agulha ao contrário, tá? Pra essa laçadinha aqui não ficar torcida. Agora, é só seguir nos próximos pontinhos, fazendo pontos baixíssimos. Passa a agulha aqui no espacinho, laça o fio aqui atrás, fecha a alcinha. Repete todo esse processo até chegar lá no aumento do meio do outro lado. E é só finalizar e arrematar
esse fiozinho lá por dentro da peça. Aqui, ó, o espacinho do aumento do meio é o último ponto baixíssimo. Puxa o fio, traz ele todo aqui pra frente. Pega a sua agulha de tapeceiro, que vai te ajudar a fazer esse acabamento. Vamos voltar no mesmo espaço aqui onde você acabou de fazer esse ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, no aumento do meio, pra levar o fio lá pra trás e esconder aqui. Segura, ajusta aqui, ó, pra não levar esse ponto baixíssimo lá pra dentro da peça, tá? Pra ele ficar aqui por fora, levar só a pontinha do fio, pra ficar esse acabamento aqui na sua peça. Agora, é só passar a sua agulha por baixo das alcinhas. Você vai passar pela quantidade de alcinhas que você achar que tá preso, que você sentiu segurança que esse fio tá firme e não vai soltar. Você vem com a sua tesourinha, corta, deixa uma pontinha, tá vendo? Deixei uma pontinha, que nós vamos queimar essa pontinha, com muito cuidado para não queimar a nossa peça. E aí, fez o arremate, tá? Esse queimadinho que vai colar essa pontinha na peça e não vai soltar. Agora, nós vamos fazer o fechamento normalmente, como a gente já vem fazendo nas outras carreiras. Opa! Ajusta aqui o tamanho da alcinha. E aí, nós vamos trabalhar a subida da nossa peça. E para fazer essa subida, é bem simples, tá? Nós vamos trabalhar sempre no meio das alcinhas aqui do ponto baixo e nessas alcinhas de trás, tá vendo? Essas alcinhas que passam aqui atrás no ponto. Então, nós vamos trabalhar nessas duas alcinhas, passando a nossa agulha no meio, pegando só a alcinha aqui de trás e essa outra aqui de trás da peça também. Então, eu passo aqui, ó, na onde eu fiz o fechamento. Onde eu fiz aqui o fechamento da carreira, passei pegando só uma alcinha, já prendo em uma alcinha aqui atrás. Laço, trago aqui pra frente, vou prender a alcinha do fechamento da carreira. Puxo aqui, ó, pra ficar bem firme. Fecho o primeiro ponto. Próximo ponto, da mesma forma. Venho aqui, ó, no meio, pegando só as duas alcinhas aqui de trás. Vem no meio, pegando só a alcinha aqui de trás. Dessa forma, nós vamos repetir por toda a carreira aqui, tá? Um ponto para cada pontinho da base. A partir de agora, não tem mais aumentos, é só um ponto para cada pontinho da base. Então, vamos fazer até finalizar aqui a carreira. E eu volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizou aqui a carreira de ponto baixo, você já pode dobrar assim, ó, essa carreira pra cima, pra já começar a dar o formato de subida da nossa peça, tá? Aqui, novamente, nós vamos fazer o mesmo fechamento. Chegou aqui no final, faz o fechamento da carreira. E agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso pontinho alongado, que vai dar aquele efeito de um ponto alto, maior, de um ponto baixo maiorzinho na nossa peça, tá? Então, aqui o primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo centrado normal, passando aqui no meio do ponto, tá vendo? Laço meu fio ali atrás. Trago aqui pra frente, ajusto e fecho um ponto baixo normal. No segundo, eu vou vir fazer um ponto baixo por cima desse ponto aqui. Então, vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz na carreira anterior. E faço o ponto mais alongado. E aí, você já vem, ajusta esse ponto aqui pra ficar o formato do Vzinho bonitinho, tá? Próximo ponto. Ponto baixo centrado normal. Próximo ponto, o pontinho alongado, fazendo ponto baixo por cima do ponto da carreira anterior. Um ponto baixo centrado normal, um ponto baixo alongado.
um ponto baixo centrado normal, um ponto baixo alongado. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar aqui ao final da carreira, tá? Finalizando aqui a carreira, começamos com um ponto baixo centrado normal, vamos finalizar com um ponto alongado aqui, tá? Pra dar certinho a sequência dos nossos pontos. Agora, vamos fazer novamente o fechamento de carreira, e aqui nós vamos repetir o processo, sempre observando. Deixa eu só diminuir aqui a alcinha. Aonde tem o ponto baixo centrado normal, você vai fazer o ponto alongado. Então, você vai vir aqui no pezinho desse ponto, passando centrado no ponto aqui de baixo. Lembra que você vai fazer um ponto em cima do outro? Então, você passa no mesmo lugar que o ponto da carreira anterior passou. Faz o ponto alongado. Aonde tem ponto alongado, você vai fazer um ponto baixo centrado normal. Aonde tem ponto baixo centrado, faz o ponto alongado. Aonde tem ponto alongado, faz o ponto centrado. Dessa forma, você vai repetir em todas as carreiras, tá? Chegou aqui no final, você vai terminar com um ponto baixo centrado normal e vai iniciar aqui, ó, com um ponto baixo centrado normal, porque na carreira anterior você iniciou com ponto alongado. E aí, você vai repetindo, sempre vai estar intercalando com qual ponto você começa. Só observar. Tá com ponto alongado, faz ponto centrado. Tá com ponto centrado, faz ponto alongado. E aí, o processo é o mesmo. Vamos repetindo até termos um total de 26 carreiras. Lembrando que um ponto alongado, ele conta como 2 pontos, tá? Então, o ponto alongado mais o ponto que tá embaixo dele. Então, ele conta como 2 carreiras. Como que você vai contar essas carreiras? Você vai pegar uma carreira que inicia aqui embaixo com um ponto alongado e você vai contar de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Então, serão 26 carreiras, ou então 1, 2, 3, 4, ou então 13 carreiras de ponto baixo aqui, tá? De ponto alongado. Então, dessa forma, você vai contar. O processo aqui é o mesmo para todas as carreiras, tá? Onde tem ponto alongado, faz ponto baixo centrado. Onde tem ponto baixo centrado, faz ponto alongado. Até chegar na quantidade de carreiras, vou finalizar. Eu volto aqui pra gente dar continuidade na nossa peça. Eu parei aqui na carreira de número 24 pra gente poder aplicar as nossas argolas. Se você vai aplicar essa minha argola aqui, que precisa ser presa diretamente aqui na bolsa, você vai parar na carreira de número 24 pra gente poder aplicar e depois nós finalizamos as 26 carreiras. Ou então, se você vai preferir utilizar essa argola articulada, que é só encaixar depois na bolsa, você só faz as 26 carreiras, tá? Aqui, como nós vamos aplicar a meia argola, então, paramos aqui na carreira de número 24, vamos subir para a carreira de número 25, e aí nós já vamos começar a aplicar a nossa argola. Então, eu vou fazer aqui o fechamento, normalmente, da carreira. Ó, vou diminuir aqui um pouquinho a alcinha. E no primeiro ponto aqui, eu já vou começar a aplicar a argola dessa primeira lateral. Então, aqui é um ponto alongado. Laço aqui. Trago meu fio aqui pra frente, ó. E aqui, vou passar a minha argola dentro dessa alcinha, dessa forma, e vou fechar o meu ponto. Os outros 2 pontos que vão prender essa argola aqui, são esses 2 últimos aqui da carreira. Então, nós vamos seguir fazendo 18 pontos pra chegar lá na outra lateral. Então, você vai fazer aqui 18 pontos, ó. 1, 2, 3. Fiz os 18 pontos, cheguei aqui na outra lateral, nesses 3 pontos aqui que nós vamos aplicar a nossa outra argola. Então, aqui o primeiro ponto é um ponto centrado, normal. Puxo ali o meu fio, passo a minha argola
E aí, vou fechar o meu ponto. O próximo ponto é um ponto alongado, então, eu vou passar a minha agulha dentro da argola e ali fazer o meu ponto. O terceiro ponto, da mesma forma, passo a minha agulha dentro da argola e fecho o meu ponto aqui, prendendo essa argola. Ó, a primeira argola já está presa com os 3 pontos. Agora, nós vamos finalizar a carreira aqui, sendo que os 2 últimos pontos lá da carreira serão prendendo a outra argola, tá? Ó, chegando aqui nos 2 últimos pontos. Passo a minha agulha dentro da argola, venho dentro do meu ponto. O último ponto da mesma forma, passo a agulha dentro da argola e prendo o meu ponto. Bom, ajusto aqui, tenho as 2 argolas presas aqui nas laterais. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Ó, vou fazer o fechamento normalmente. O primeiro ponto aqui é um ponto baixo, normal. Vou prender aqui a alcinha. E aí, vamos fazer uma carreira normalmente, tá? Só repetindo o padrão. Finalizada aqui a carreira, nós vamos puxar, deixando um pedacinho de fio aqui. Corta. Vou queimar aqui a pontinha, pra não ficar desfiando. E aqui, ó, nós vamos passar a nossa agulha na primeira alcinha. Passa, levando o fio lá pra trás. E volto aqui por cima na última alcinha, levando o fio lá por dentro da peça. Pra simular aqui uma alcinha, tá vendo? Agora, eu vou esconder esse fio aqui por dentro. De forma bem simples, ó, é só passar por dentro, por trás aqui dos pontos. E aí, nós vamos cortar a pontinha do fio ali, ó. Deixa uma pontinha, porque nós vamos fazer o acabamento queimando aqui, prendendo, ó. Com muito cuidado para não queimar a peça, tá? Queimar só a pontinha do fio. Queimou, prendeu ela ali, ó. E tá pronto o corpo da sua bolsa. Agora, você vai escolher qual lado que você deseja que seja a frente da sua bolsa. Ó, vou deixar esse lado aqui da frente, eu vou trabalhar nesse lado aqui a nossa aba, tá? Para trabalhar a nossa aba aqui, nós vamos pular um ponto aqui depois dos 3 pontos que estão presos aqui a nossa argola, um ponto. A partir do segundo aqui, nós vamos começar a fazer pontos baixos. Então, eu vou dar uma laçada aqui no meu fio e vou fechar o primeiro ponto baixo, tá? Essa primeira laçadinha que a gente fez vai ser a alcinha de cima do ponto ali para trabalhar na próxima carreira. E nós vamos fazer 16 pontos baixos, tá? Nós vamos parar aqui um ponto também antes dos 3 pontos aqui que prende a outra argolinha. Então, aqui é um ponto baixo para cada ponto, pegando aqui nas 2 alcinhas só do ponto, tá? Eu já vou escondendo aqui, ó, a pontinha do fio inicial. Ó, feitos os 16 pontos aqui, vamos fazer uma correntinha
virar a nossa peça e aí vamos fazer pontos baixos novamente. A nossa aba vai ser toda de ponto baixo, tá? Vai e volta de pontos baixos. Nós vamos fazer 17 carreiras de pontos baixos. Sendo um ponto para cada ponto da base. Aqui no finalzinho dessa segunda carreira, ó, aquela primeira laçadinha que nós demos no fio, que é a alcinha desse primeiro ponto, tá? Você faz o ponto baixo aqui, vira, e aí segue fazendo os pontos baixos. Aí, a partir aqui da terceira carreira, quando chegar ali no finalzinho, nós vamos pegar numa alcinha diferente, para que nossa aba suba retinha, tá? Então, vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, até o final dessa carreira para mostrar para vocês. Ó, chegando aqui no final, ao invés de fazer o último ponto aqui, pegando nas duas alcinhas, essas duas alcinhas aqui do ponto, nós vamos pegar nessas duas alcinhas aqui do cantinho. Tá vendo? Dessa forma, a lateral aqui da nossa aba vai subir mais retinha. Então, daqui pra frente vai ser sempre repetindo o mesmo processo. Nós já temos 1, 2, 3 carreiras, vamos fazer subir até ter um total de 17 carreiras. Finalizadas aqui as 17 carreiras de subida, agora nós vamos fazer pontos baixos aqui na nossa aba e pontos baixíssimos em volta da bolsa. Aqui, ó, nós vamos voltar no mesmo lugar que fizemos esse último ponto e fazer um segundo ponto aqui junto, inclinado aqui, ó, pra lateral. E aí, aqui, ó, a cada espacinho nós vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui nesse próximo ponto, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui, faz um ponto baixo. Aí, o próximo já é bem aqui no pezinho do ponto, tá vendo? Nessa alcinha do lado de cá, aqui de baixo. Faz o próximo ponto baixo. Novamente, duas alcinhas. No próximo, no pezinho do ponto. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo esses pontos baixos até chegar aqui na primeira carreira. Ó, o último ponto aqui é nas duas alcinhas. E aqui, ó, nos demais pontos aqui da nossa bolsa, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, laça o fio, passa nas duas alcinhas, fecha o ponto baixíssimo. Por toda a carreira aqui, ó, por toda a volta da peça, até chegarmos lá na aba novamente. Ó, fiz aqui o último ponto baixíssimo, cheguei na parte da aba. Aqui, nós vamos voltar a fazer os pontos baixos. Então, aqui, ó, o primeiro ponto foi aqui no pezinho, o próximo ponto, pegando as duas alcinhas. Aí, venho aqui, ó, no pezinho do ponto novamente. No próximo, essas duas alcinhas aqui de cima. Dessa forma, nós vamos fazer até chegar lá na ponta. Ó, chegou aqui na ponta, o último ponto, vamos fazer aqui, junto do último ponto baixo aqui da carreira. Corta o fio, deixando a pontinha novamente para fazer acabamento. E aqui, ó, vou passar, levando o fio lá pra trás e volto com o fio
Agora é só esconder e queimar a pontinha. Aí, já pode queimar as duas pontinhas, tá? Tanto essa daqui de cima, quanto essa outra aqui do início da nossa aba. Finalizada a nossa aba, agora é só costurar o botão imantado e aí nós vamos fazer a nossa alça. Para costurar o botão aqui é bem simples, tá? Parte fininha aqui na parte de cima, essa parte mais grossinha que é onde tem o imã, aqui na parte de baixo. Eu utilizo a linha de nylon, tá? Que é a linha invisível. Aqui, ó, vou achar o meio da minha aba, dobro aqui ao meio, faço um vinco. E aí, eu vou colocar aqui, ó, na segunda carreira, tá? A primeira carreira aqui, vou deixar de espaço. E aí, você vai simplesmente costurar, tá? Ó. Entre 4 ou 5 laçadinhas do fio aqui em cada alcinha, já é o suficiente. Você vai costurar igualmente, da mesma forma, todos os 4 espacinhos aqui do botão, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aqui, ó, pra ir pro próximo espacinho, eu só passo aqui por baixo do fio, saio ali, no mesmo nível do próximo espaço, e faço a costura novamente, da mesma forma que eu fiz lá no espacinho de cima. Então, aqui não vai ter segredo, você vai repetir nas duas partes do botão, o mesmo processo, tá? Eu vou finalizar aqui e volto pra gente prosseguir com a nossa alça. Finalizada aqui a costura dos botões, ó. Tudo certinho com a nossa bolsa. Agora, nós vamos reservar a nossa bolsa e vamos começar a nossa alça. Para a alça, vamos precisar aqui dos nossos mosquetões. Vou queimar aqui a pontinha do fio, para não ficar desfiando. E aqui dentro do espaço, do mosquetão, nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Vou dar a primeira laçada aqui pra poder ter a alcinha de cima ali do primeiro ponto. Então, faço 1 e 2. Vou fazer uma correntinha, virar a minha peça. E agora, eu vou pegar as duas alcinhas aqui, ó. Do meu ponto, tá? Então, uma alcinha ali da frente e a alcinha ali, que foi a primeira laçada que eu fiz. Vou esticar, fecho o meu ponto. Viro, aqui não vou mais fazer correntinha, tá? E vou pegar sempre as duas alcinhas do cantinho. Laço, trago aqui pra cima, fecho as duas laçadas, viro a minha peça, pego as duas laçadas aqui do cantinho, laço, dou uma esticadinha, fecho essas duas laçadas. Viro novamente a minha peça, tá vendo? Você não precisa fazer correntinha, é só virar e pegar aqui as duas alcinhas do cantinho. Vira, pega as duas alcinhas, estica, fecha essas duas alcinhas. Vira novamente e aí você vai repetir esse processo até chegar no tamanho que você deseja, tá? Fiz aqui um pedacinho já, bem pequenininho, só pra mostrar pra vocês aqui no vídeo mesmo, tá?
como que vai finalizar. Então, para poder prender aqui na sua alça, no outro mosquetão, você vai fazer um ponto baixíssimo. Passa aqui nas duas alcinhas, passa no meio do mosquetão e fecha as duas alcinhas, tá? Puxa o seu fio, corta aqui deixando um pedacinho pro arremate. Vou novamente queimar aqui a pontinha. E aí, nós vamos esconder a ponta desse fio. Lembrando que pra alça, você pode tanto fazer essa forma aqui, como você pode utilizar também alguma outra alça que você desejar, tá? Para esconder, vou voltar a minha agulha aqui por dentro do mosquetão, puxo, ó, para esses dois últimos pontos ficarem ali por dentro, tá vendo? E aí, venho com a minha agulha aqui, ó, passando ela por dentro das alcinhas, para poder esconder. Aí, aqui você pode já vir, puxa bem firme. Aí, é só cortar, deixa um pedacinho e vem com o isqueiro. Queima com muito cuidado, para não queimar a peça, tá? Aqui do outro lado, nós vamos esconder da mesma forma. Porém, aqui você não precisa voltar por dentro do mosquetão, tá? Porque aqui, ó, já tá bem preso, bem firme aqui no mosquetão. É só vir por baixo das alcinhas, passando o seu fio com a agulha. Corta, deixando a pontinha. E aí, queima. Agora, aqui é só pegar essa alça, prender aqui na sua bolsa. Aqui, ó, se você desejar, ficou uma alça mais curtinha, tá vendo? Se você desejar, pode fazer ela menor ainda, pra ela ficar mais ou menos aqui, ó, como uma alça de mão e vir com uma alça de couro ou uma alça de corrente, que vai dar um charme especial, um charme extra na sua peça. Essas duas opções de alça para sua cliente, tá? Então, fica aí da sua criatividade, da sua disposição, o que você está disposta a fazer de alça nessa bolsa aqui, porque as possibilidades são enormes, tá? Infinitas possibilidades para você fazer para complementar, né? Trazer uma alça que vai complementar a sua peça. E olha só que linda o resultado final dela. Vou deixar aqui as medidas para vocês. De altura aqui, ó, contando com a nossa aba, nós temos 18 centímetros e meio, mais ou menos. Se a gente conta aqui só o corpo da bolsa, temos 17 centímetros, tá? Ó. De lateral, 18 centímetros. E aqui, na nossa base, 15 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura. Claro que essas medidas podem ser diferentes, tá? Dependendo aí da tensão do seu ponto, da agulha que você estiver utilizando, o fio que você estiver utilizando. Pode ser que você utilize ou não o mesmo fio que eu. Você pode, por exemplo, utilizar o fio de malha extra premium da Fisher Fios. Dá super certo também fazer essa peça. Até mesmo com o fio Nubble, vai ficar uma peça bem maiorzona, mas se você quer esse resultado maior e com mais estrutura, o fio Nubble também vai ser perfeito para você fazer essa peça aqui, tá bom? Esse é o resultado. Olha que linda que fica essa peça. Espero muito que você tenha gostado. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações,
porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo aqui, você será notificada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu estou trazendo para vocês aqui no canal do YouTube. Quando você fizer a sua peça, lembre-se também de ir lá no Instagram e me marcar, @soularicristina. Se você utilizar os fios da Fisher, o fio Glow, ou Polyplus, ou Nubble, qualquer fio Fisher, já marca também eles lá, porque é um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais gratuitos que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!